Bom dia, meus amores do terceiro ano da Escola Patatico do Assaré. Amo vocês, estou com tanta saudade, gente. Bom, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de História sobre a República, tá? Eu espero que vocês tenham assistido o vídeo anterior, que nós falamos, né, sobre a instauração da República no Brasil, sobre a queda da monarquia. E hoje nós ficamos de conversar um pouquinho sobre os movimentos de resistência a essa república, tá? E aí, pessoal, o que que acontece? Dando continuidade, né? Vamos logo aqui direto para nossa aula, para a gente não perder muito tempo. Então, com a instauração da República, vai ter algumas modificações, né, na sociedade, na política e tudo mais. E nessas modificações eu vou citar aqui a Constituição, né, a nova Constituição de 1891. Essa Constituição ela foi moldada aí a partir do modelo lá dos Estados Unidos, a Constituição dos Estados Unidos. E aí nessa Constituição, ela fala sobre o voto direto, tá? E aí ela vai dizer também quem é que vai poder participar dessa votação direta para escolher o presidente da República. E entre essa escolha, quem fica de fora? As mulheres, os mais pobres e os analfabetos, tá? Então a gente começa a perceber que essa Constituição, o conceito de cidadão aí que está embutido nessa Constituição de 1891, mulheres mais pobres e analfabetos estão exclusos, né, dessa Constituição, desse termo de cidadão, tá? Porque cidadão é quem tem acesso aos direitos legais, direitos políticos, civis, sociais. E aí nós vamos ver com o desenrolar aqui do conteúdo que, infelizmente, muitas pessoas, né, a população, o povo ficou de fora desse conceito de cidadão. Nós vamos ver uma sociedade regida pela elite, tá? E o restante da população, o restante do povo vão ficar aí em abandono, tá? À mercê, né, da sorte, da esperança por dias melhores, tá certo? E aí, nesse contexto, é onde vai começar a surgir os movimentos de resistência, os movimentos de revolta a esse novo sistema que acaba de nascer, aí surgir no Brasil, certo, pessoal? E aí esse pessoal que vai estar nesse contexto de abandono, né, alheios aí a essas modificações, abandonados à própria sorte, eles vão também receber o título de fanáticos, de inimigos da República, de monarquistas, né? Então, ao passo que eles vão promovendo estruturas que vão contra a República, a nova República, então eles vão recebendo o título de inimigos da República, tá? E aí, entre os movimentos de resistência, nós vamos ter a Guerra de Canudos, a Guerra de Contestado, nós vamos ter o cangaço, tá? No Rio de Janeiro, nós vamos ter Revolta da Vacina, Revolta da Chibata e também o movimento operário. Então, dentre esses movimentos de resistência, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre esses movimentos citados aqui, tá? Então, a Guerra de Canudos, Contestado, e o cangaço, né, eles estão aí, nós vamos começar falando um pouquinho sobre eles e depois a gente fala sobre os movimentos lá no Rio de Janeiro, a greve dos operários, tá, e a revolta da Chibata. Então, a Guerra de Canudos, nós vamos ter uma comunidade formada lá no sertão da Bahia, na região do Belo Monte, com o principal líder, o Antônio Conselheiro. O Antônio Conselheiro, ele sai do interior do Ceará e vai vagando aí pelo interior do sertão, pregando, né, falando sobre a moral, falando sobre a Bíblia. E muitas pessoas que estão precisando desse aparato, precisando de uma palavra de esperança, começam a seguir o Antônio Conselheiro, né, nessas suas peregrinações. E eles montam, né, formam uma comunidade lá no sertão da Bahia, chamada de Belo Monte. E essa região, eles vão viver aí com a tradição chamada do comunitarismo, né? Onde uma coletividade é responsável pelo desenvolvimento da comunidade. A coletividade se preocupa, né, com todos ali presentes.
tá? Todos que estão ali morando nessa comunidade do Belo Monte. E aí o Antônio Conselheiro, ele vai liderar, né, essa comunidade feita aí feita pelos sertanejos, tá bom? E essa comunidade, eles vão ganhar o título de inimigos da República. Eles vão ser uma pedra no sapato. Eles são os maiores inimigos do progresso, da nova civilização que está aí por surgir. Tá? Então é assim que eles vão ser percebidos pela essa elite que está no poder aí na República. E o que, que vai acontecer? Né? Os republicanos, né, quem está no poder, vai mandar aí expedições, né, para acabar com a comunidade. E 3 expedições que são enviadas até Canudos, acaba que a vitória é dos sertanejos. E isso vai repercutir nacionalmente, tá? O governo federal, ele teme ainda com alguns boatos que vão começar a surgir, dizendo que o padre Cícero, ele está apoiando o Antônio Conselheiro, né? Ele apoia a comunidade de Canudos. E aí foi até enviado um mandado de prisão, né, para o padre Cícero. Mas aí, como o padre Cícero, uma figura muito influente na época, né, ele tinha muitos aliados nas oligarquias da região, muitas pessoas vão falar por ele, vão dizer que jamais padre Cícero iria estar apoiando o Antônio Conselheiro e a comunidade, e acaba que o padre Cícero, né, esse pedido a esse envio dessa prisão para o padre Cícero, acaba sendo cancelado. E aí o que acontece, pessoal? Os sertanejos, né, quando é em 1897, o presidente Prudente de Moraes, ele envia uma 4ª expedição contra Canudos, sob o comando do general Arthur Oscar. E os sertanejos, comandados por aliados também do Antônio Conselheiro, João Abade, eles conseguem resistir à primeira investida dessa expedição, mas o governo envia novos reforços e o general Arthur, né, ele foi ótimo, né? Ele acaba que disseminando aí com a comunidade de Belo Monte, tá? Então, o reforço de 6.000 homens, 90 bombas de dinamite incendiaram o arraial e eles conseguem invadir. Os únicos sobreviventes, gente, um velho, um jovem, um caboclo e um negro, tá? Que sem julgamento foram mortos. O corpo de conselheiro foi encontrado na manhã seguinte e foi decapitado. Então, assim, para vocês perceberem, né, que um grupo de pessoas pobres, sertanejos, abandonados, ali, jogados à própria sorte, tentando construir, tentando dar sentido à vida, e foram interpretados como monarquistas, como comunistas, que queriam acabar com o progresso, com a civilização, e ficar interrogativo. E que tipo de progresso é esse? Que tipo de civilização é essa? Que exclui, que quer acabar com o pobre, quer tirar os pobres, quer tirar a população de cena, tá? Fica aí a reflexão pra gente. Então, esse foi um pouquinho, né, do que eu coloquei aqui para vocês sobre a Guerra de Canudos, uma comunidade sertaneja liderada por Antônio Conselheiros, né, e outros amigos, outros seguidores, né, acabam sendo destruída pelo poder republicano, né, porque eram percebidos como inimigos do progresso, inimigos da civilização. Outro movimento, pessoal, de resistência será a Guerra do Contestado. Contestado, uma região que ficava aí localizada entre o Paraná e Santa Catarina. E esses 2 estados, eles estavam disputando essa região, que aí ganhou o nome aí, né, de contestado, uma área contestada entre Paraná e Santa Catarina. Isso no século XX, tá? E o que acontece? Essa região, ela era habitada também por sertanejos, né, por pobres, religiosos, que também estavam resistindo à opressão republicana, e eles estavam habitando aí essa região. E o que acontece?
Os limites, né, entre Paraná e Santa Catarina, eles não foram delimitados com rigor, o que provocou disputa por esse território. Outro fator de tensão do contestado eram os conflitos violentos entre os grandes proprietários de terra, entre os grandes fazendeiros locais. Como eu já coloquei para vocês, a República ela também é caracterizada pelo coronelismo, tá? Então, para ampliar as fazendas de gado, né, de erva mate, os coronéis da região, eles invadiam com seus capatazes as terras dos índios, dos poceiros e tomavam à força, certo? Então, além de ter esse conflito por delimitação desse território entre os estados de Paraná e Santa Catarina, ainda tinha esses conflitos, né, dos coronéis, dos fazendeiros, que moravam ali por essa região e que invadiam as terras, né, dos povos indígenas, dos poceiros e tomavam à força. Ainda tinha aí esses conflitos, tá? E aí essa tensão dessa área ela vai aumentar em 1908, quando o presidente, o Afonso Pena, ele contratou, né, uma empresa estadunidense para construir a estrada de ferro São Paulo-Rio Grande. E ainda ele cedeu, a essa empresa faixas de 15 quilômetros de terra de cada lado da ferrovia. E o que foi que essa empresa fez? Pegou essa terra, esse território, essa faixa de terra doada aí pelo presidente e acabou loteando a terra e vendendo, para as pessoas, para imigrantes europeus, para eles virem se estabelecer aqui nessa terra. E isso acabou aumentando ainda mais, aí os conflitos nesse território. Então, os poceiros que viviam nessas terras, à margem dessa ferrovia, foram expulsos, do seu território por segurança dessas empresas e aumentou ainda mais o número de desocupados nessa região. Então, sem a terra onde eles viviam, onde eles trabalhavam, os sertanejos do contestado, eles serviram aí a pregação do monge José Maria. Então, no mesmo modelo da Sociedade de Canudos, onde nós tínhamos Antônio Conselheiro, aqui nós vamos ter outra figura, José Maria, que também no mesmo sistema, de pregação, e aí ele começa a atrair a atenção dessas pessoas que estão passando por esse momento difícil, de sem ter onde morar, desocupados, eles começam a seguir o José Maria e vão habitar aí essa região, do contestado e vão se organizar também em uma comunidade. E aí o que acontece? Ele vai colocar aqui, Inicialmente, o José Maria e sua gente se fixaram em Taquarussu, na região catarinense, mas posteriormente, ao se verem perseguidos por um coronel local, se mudaram para Irani, área de Santa Catarina, que era pretendida pelo Paraná. Então, conforme essa comunidade foi crescendo, foi se desenvolvendo, o governo do Paraná, ele enviou 100 soldados para a comunidade. Os sertanejos resistiram, mas o monge José Maria, ele acabou falecendo, tá? E no imaginário das pessoas da comunidade, eles acreditavam que o monge, o José Maria, ele ia ressuscitar, ele ia voltar, tá? Ia fazer valer a chamada a lei da coroa do céu, onde os sertanejos iam ter vez, voz e lugar. Então, acabou que, pessoal, o governo, o Hermes da Fonseca, ele envia mais soldados para a região do contestado, canhões, metralhadoras, aviação militar. Enfim, o armamento mais moderno da época, tá? E aí os redutos dos irmãos do contestado foram então arrasados e incendiados. Os que se entregavam para ser executados e queimados no mato, as autoridades da jovem república diziam agir em nome do progresso e da civilização. Então, a comunidade do contestado, com a liderança do José Maria, formada por sertanejos pobres que não tinham
um lugar para morar, não tinha um trabalho, não tinha nenhuma política pública voltada para essas pessoas, também foram vistos como inimigo do progresso e da civilização, tá? Então, bem como ele deixa claro, a região, o governo queria construir uma estrada, tá? E contrata uma estrada de ferro e contrata uma empresa dos Estados Unidos para vir construir e ainda doa faixas de terra para que essa empresa faça o que quiser. Mais uma vez, deixando de fora a população, né, o povo. Então, bem como eu coloquei na aula passada, o José Murilo de Carvalho, ele cita que o povo assistia, né, a colocação, aí como é que quer dizer, a instauração da República bestializados. Então percebam que isso fica por todo esse período dessa Primeira República, dentro desses movimentos de resistência, a gente vai vendo o quanto as pessoas, o povo foi marginalizado, foram excluídos de qualquer movimento em relação a esse progresso tão sonhado por essa elite e por essa civilização. Né? Então, a civilização, ela trouxe o quê para o Brasil? Essa ideia de civilização em que os republicanos colocam. Ela trouxe a exclusão, ela trouxe o abismo da desigualdade social. Beleza? Outro movimento, pessoal, o cangaço, né? Também no sertão, também no interior. Nós vamos ter dois modelos de cangaço. O cangaço dependente, era aquele ligado a coronéis da região, tá? Então, esse cangaço, eles faziam mandados para esses coronéis, né? Cometiam crimes, vingança, e esses coronéis quem mantinha esse grupo. Depois surge o cangaço independente, que é no caso do grupo de Lampião, né? O cangaço independente, que são bandos armados que agiam por conta própria, tá? Sobrevivendo aí através de assaltos, de saques e sem domicílio fixo, tá? Uma luta, e ainda tinha uma luta constante com a polícia, os volantes. Os líderes mais importantes da modalidade do cangaço foram Jesuíno Brilhante, Antônio Silvino, Senhor Pereira e Lampião, tá certo? Então, Lampião, né, o mais conhecido deles por sua ousadia na luta contra a polícia e pela organização e duração de seu bando, ele tinha a capacidade de fazer alianças, né, e atuou aí numa extensa área do Nordeste brasileiro. Nessa área onde, na época, eles vão chamar aí do Polígono da Seca, tá? A área que vai envolver uma boa parte do Nordeste, Sergipe, Alagoas, né, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba. Então, o bando Lampião, ele rodou por toda essa região Nordeste, aí conhecido como Polígono da Seca. E ainda há discussão, né? Lampião é herói ou bandido? Então, o Lampião também é um cangaço, uma forma de resistência à República, né? Aí o sistema republicano. Bom, gente, então, saindo, né, desses movimentos de sertanejo, a gente vem para a capital do Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro, nós vamos ter o movimento, a revolta da vacina e a revolta contra a chibata, tá? Revolta da vacina, o que acontece? Como eu coloquei para vocês, o sistema republicano, né, essa república que está sendo instaurada, ela é sinônimo de progresso e de civilização. Então, o Rio de Janeiro, ele estava passando por uma modernização, tá, ao modelo europeu. E aí, tá nesse período, muitos imigrantes vão estar chegando no Rio de Janeiro, tá? Tanto do interior do Brasil, com imigrantes que vêm de fora, de outros países, como eu coloquei na aula passada, de Portugal, da Itália, e vão vir em busca de melhores condições de vida. A população do Rio de Janeiro, então, vai começar a formar muitos cortiços, né? E aí, esses cortiços começa a surgir vários
como é que eu posso dizer? A dar margem para as epidemias, né? A varíola, a febre amarela. Então, pessoas vivendo em péssimas condições, sem saneamento. Então, o governo, ele resolve fazer essa reforma urbana no Rio de Janeiro. Então, ele quer limpar o centro, a região central do Rio de Janeiro, tá? E aí, vários cortiços foram derrubados. Então, pessoas que moravam nesses prédios foram expulsos sem ter para onde ir. E aí, foram se amontoando, né, em guetos, tá? E aí, começa a proliferar ainda mais essas doenças devido às péssimas condições dessas pessoas. E aí, o que vai acontecer? Visando combater nessas epidemias, o governo, na época, o Rodrigo Alves, né, ele nomeia aí para cargo de diretor-geral da saúde pública o médico sanitarista, o Oswaldo Cruz, doutor Oswaldo Cruz, tá? E ele deu toda a prioridade ao Oswaldo Cruz ao combate à febre amarela, à varíola, à peste bubônica, né, doenças da época. E em 1904, um projeto de lei que defendia a obrigatoriedade da vacina contra a varíola dividiu e agitou a sociedade carioca. Então, o que acontece? A obrigatoriedade da vacina foi o pivô da revolta, certo? Por quê? Porque o Oswaldo Cruz, juntamente com suas equipes, com policiais, equipes de segurança, invadiam as casas das pessoas sem nenhum mandado de segurança, sem nenhum mandado, né, uma autorização, invadiam e saíam olhando todos os repartimentos da casa para tentar fazer uma limpeza, colocar produtos químicos, né, e obrigando a população à vacinação. E isso gerou revolta nessa forma como é que eu posso dizer, de abordagem às pessoas, causou revolta nessas pessoas, tá? E aí o que acontece? O que a gente percebe? O que faltou aí, né? Por que as pessoas vão se revoltar para tomar vacina, algo que é bom? Então, o que acontece, pessoal? Foi a falta de informação, de uma política de preparação, de informação para a comunidade. Faltou, né? Não fizeram isso. E aí só fez com que a população se revoltasse contra o governo, tá? Em relação aí a essa questão dessa vacina. E aí o que acontece? A resistência popular, né, ela foi tão intensa que no dia 16 de novembro daquele mesmo ano, o governo revogou a obrigatoriedade da vacina. Diante disso, a revolta refluiu, tá? Então, com a situação sob o controle, o governo partiu para a vingança. Prendeu civis e militares rebeldes e lançou-os nos porões de um navio com destino à selva amazônica, tá? Então, diante de todo o movimento, de toda a agitação, o governo ele volta atrás dessa obrigatoriedade, mas persegue todas aquelas pessoas que estavam envolvidos no movimento da revolta, prende e ainda coloca num navio e manda com destino aí à selva amazônica, certo? Então, mais um movimento, gente, que a gente percebe que qual é a proposta? Tirar o povo de cena. Tirar o pobre de cena, tá? Não é pensar em política pública para esses pobres, para a população, não. É excluir mesmo, tirar de cena, passar, apagar aí mesmo. Outro movimento, pra gente, tá encerrando, viu? Tá agoniadinho já, para terminar a aula. Tá quase, meu povo. Então, outro movimento, nós vamos ter a revolta da Chibata. O que foi a revolta da Chibata? Marinheiros que se revoltaram contra os castigos, tá? Então, esses marinheiros, a maioria eram negros. O Brasil estava há pouco tempo, né, distante do processo de abolição. Então, a maioria desses negros, né, descendentes de escravizados ou ex-escravos, tá, estavam aí trabalhando, né, eram marinheiros. Então, os castigos corporais prevaleciam, certo? Era um castigo de 150 chibatadas, certo? Então, isso acabou gerando uma revolta entre a população,
dos marinheiros, certo? E aí quem vai ganhar destaque é o almirante negro chamado João Cândido Felisberto. Ele liderou a revolta da Chibata, tá? E aí os marinheiros, eles lutaram contra esses castigos físicos. Eles conseguiram sim acabar com esses castigos físicos, né, através da sua revolta. Porém, também eles foram presos, né? O João Cândido Felisberto, né, o conhecido como Almirante Negro, ele também foi preso, né? Mas depois ele, quando, né, liberado, ele viveu no anonimato. Mas é uma grande figura aí em relação à revolta da Chibata. E o último movimento que nós vamos tratar aqui hoje é o movimento operário, tá? Então, mais uma camada, mais uma classe de trabalhadores, né, os trabalhadores das fábricas, péssimas condições, péssimos salários, os homens ganhavam muito mal, mulheres e crianças tinham que trabalhar também, extensas horas de trabalho, uma exploração enorme. Então, eles começam a se organizar. Os imigrantes que estão aqui também trabalhando, né, principalmente Rio de Janeiro, São Paulo, tinha muita presença de imigrante, então eles começam a se organizar, né, e montar aí um grupo de pessoas para lutar contra essa exploração, né, do operário. E aí eles formam o primeiro congresso operário, tá? E aí eles vão lutar por melhores condições de trabalho. E com todo esse movimento, pessoal, o que que o governo vai fazer? Ele vai reprimir esses movimentos e ainda vai aprovar a lei chamada Adolfo Gordo, permitia expulsar do Brasil todo estrangeiro que praticasse as greves, certo? Então, em 1907, 132 estrangeiros foram expulsos com base nessa lei. Então, nos anos seguintes, o movimento operário ele continuou lutando pela jornada de 8 horas, contra a carestia, a lei da expulsão dos estrangeiros. E o auge da mobilização operária se deu no ano de 1917, quando os operários, né, voltaram às ruas e reafirmaram sua disposição da luta. Então, primeiro movimento operário, super importante a gente saber, a gente entender, né, quais foram as lutas, como foi esses congressos operários brasileiros, né, que deu início aí à luta, à formação de sindicatos por melhores condições e deu voz, né, aos operários do Brasil. E é isso, gente, tá? Então não tem como eu esmiuçar aqui em mínimos detalhes, né? Porque pode ser que fique cansativo também para vocês. Mas é a minha contribuição, tá? Isso que eu coloquei para vocês. Vocês têm aí no livro didático de vocês, tá? Então pega o livro, faz uma releitura, né? Faz um resumo, um fichamento, tá? E aí vamos ter paciência que tudo vai dar certo, tá bom? Um beijo grande e até a nossa próxima aula.